Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Pesquisas recentes têm apontado que mais de 50% dos brasileiros pretendem mudar de profissão após a pandemia, o que revela uma grande satisfação geral das pessoas com seus estilos de vida, empresas, cargos e, consequentemente, um fenômeno similar ao da grande renúncia vista nos Estados Unidos, potencialmente falando. Mas qual o tamanho desse problema em um país com uma das maiores taxas de desemprego do mundo? E qual será o caminho para contornar esse desafio na prática? Será melhor equilibrar o estilo de vida, melhorar a remuneração, reduzir a carga horária? Para nos ajudar a entender o que mudou nesse pós-pandemia, na relação das pessoas com as empresas e como melhorar o sucesso, portanto, desta interação, no episódio dessa semana, nós vamos receber a Andrea Girardini, diretora de Pessoas e Cultura da Get Ninjas, o maior marketplace de profissionais de serviços do Brasil. Muito bem, esse programa chega até você com oferecimento da Forceus Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment exclusivamente de profissionais de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Aos novos aqui, o episódio de cada semana fica disponível simultaneamente, quinta-feira, às 19 horas, tanto no canal da Forceus no YouTube, quanto em mais de 10 plataformas de podcast. Então, para quem está nos ouvindo em podcast, segue a nossa playlist. Para quem está vendo no YouTube, segue o canal para receber as notificações. Andrea, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, Rodrigo, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que está tão em voga, que está tão mexendo com a cultura dentro das organizações e trazendo várias adaptações no mundo atual de trabalho. Muito bem, é o tema do momento. Na verdade, é a dúvida do momento, né? Acho que a gente tem alguns problemas já maiores e claros para a gente lidar nesse pós-crise, né? Saúde mental e tudo mais, mas essa é a dúvida do momento de, puxa, vai chegar até aqui a grande renúncia, como que vai chegar? Então, estou bem animado de estar te trazendo aqui, e até porque eu li um artigo espetacular teu sobre isso, que eu gostei muito. Aliás, você escreve muito bem, Andréia. Quem não acompanha a Andréia ainda, eu acho que você escreve lá no portal Administradores e no Estadão, é isso, Andréia? E se escrevo muito também no LinkedIn, posto coisas relevantes sobre pessoas dentro do meu próprio LinkedIn. Então, mais e mais pessoas vêm seguindo aí. Pô, muito legal, muito legal. Andréia, para a gente começar, é comum aqui no programa a gente pedir para a pessoa se apresentar e apresentar a empresa. Para a gente ter um pano de fundo aqui de quem é a Andréia, quem é a Get Ninjas, e com isso construir um raciocínio mais completo. Bom, vamos lá. Para quem não conhece a Andrea é diretora de Pessoas e Cultura do Get Ninjas, mas antes da entrada dela, 8 anos atrás, no mundo de tecnologia digital, ela veio da indústria aí de bens de consumo, então teve passagens por multinacionais de grande porte, que trouxeram muito conhecimento e muito processo para a minha carreira. E há 8 anos atrás eu fiz uma migração
para a área de tecnologia, me apaixonei, é um mundo dinâmico, eu acho que é um mundo vivo e acelerado como eu, e desde então eu me encontro nesse mundo. Como eu vim parar nessa área de pessoas? Eu estudei fora do Brasil, então eu sou formada pela Kingston University, e para pagar meus estudos lá fora, eu venho de uma família do interior de Santa Catarina, eu fui babá durante esse tempo. E desde então, o comportamento humano me fascinava, as crianças me fascinavam. E foi aí que surgiu o meu grande interesse em linkar comportamento humano com aquilo que a gente espera ou que a gente precisa que as pessoas entreguem para as organizações. E foi por isso que quando eu entrei na minha carreira, eu entrei dentro da área de recursos humanos, dentro da área de pessoas, porque empresas são feitas de pessoas. Esse é um Muito, pouquinho do histórico da Andrea, para quem não me conhece ainda. muito legal. Conta um pouquinho agora sobre a Get Ninjas. Acho que todo mundo deve conhecer, mas só para a gente ter um pano de fundo da corporação, né, da empresa mesmo, né? O Get Ninjas é uma plataforma que conecta quem precisa com quem sabe fazer. Explica melhor. Basicamente, se a gente tem um cliente que precisa de um serviço, nós temos um profissional na outra ponta que presta esse serviço. Então, nós somos uma plataforma que conecta essas duas pontas. Nós somos a maior plataforma de serviços do Brasil e a com maior número de categorias. Então, você acha dentro do Get Ninjas desde um pintor, uma faxineira, um cuidador, a um tarólogo, ou uma pessoa, ou um churrasqueiro, uma pessoa que faz eventos na sua casa. Somos muito, muito abrangentes com relação a qualquer tipo de serviço. Uhum. Perfeito. Andréa, em um dos artigos que você fez sobre a grande renúncia e o futuro do trabalho, você afirmou que o nome do artigo, inclusive, foi inspiração para o nome do programa, porque ele se chama o Trabalho Mudou e as Empresas, né? Ponto de interrogação. Quer dizer, uma provocação em relação a essa alteração de cenário e ritmos diferentes das duas pontas. Então, eu queria começar te pedindo para explicar um pouco melhor essa linha de raciocínio que você criou, e com isso a gente entender o que está realmente por trás da grande renúncia, na tua opinião, né? Perfeito. Eu gosto de referenciar uma frase que eu ouvi há anos atrás, que é: o que te move? E por que eu acredito muito que as pessoas mudarem, as empresas será? Quando você estuda um pouco de antropologia, a gente vem percebendo que os comportamentos humanos vêm se diferenciando, que as necessidades vêm mudando, que as crenças, os paradigmas estão fazendo esse shift, alterando, e nem sempre a gente acompanha. Tanto que as maiores conquistas em tecnologia estão ligadas a uma necessidade do comportamento humano. Quando você olha para essas grandes empresas que cresceram exponencialmente, elas trouxeram, né, elas uniram tecnologia com uma necessidade do ser humano. E isso faz com que as coisas mudem. Mas será que as empresas mudam da mesma forma? Será que as empresas, ao analisar essa necessidade do comportamento humano, ao olhar para a necessidade do usuário, ela olha da mesma maneira para o seu usuário interno, para as pessoas que estão lá entregando o resultado? E o que se percebe é que a gente demora muito para fazer essas mudanças. Por isso essa minha provocação. A gente está pronto para isso? Nós estamos perguntando para as nossas pessoas internas o que elas esperam do futuro do trabalho? Porque quando você olha as diferentes gerações, e citando essas gerações, os baby boomers, a saúde e bem-estar sempre foi importante, né? As horas de trabalho foram importantes. A mobilidade estava lá embaixo como uma necessidade. Aí vem a geração X. Saúde e bem-estar continua lá em cima. Só que horas de trabalho e licença começam a ter uma importância maior. Os alimentos, o modo de vida começa
a ter uma outra presença na vida das pessoas, uma outra importância na vida das pessoas. Aí chegam os milênios, onde horas de trabalho é muito importante, a saúde e bem-estar vem em segundo plano, e começa a querer uma mobilidade melhor, uma vida mais tranquila, um equilíbrio, né, entre essa vida profissional e a vida pessoal mais relevante. E, por fim, a gente tem aí, então, necessidades diferentes. Será que as empresas estão estudando o público e atendendo essas necessidades? Porque, afinal, as empresas são feitas de pessoas. E mais, eu trago isso para o Get Ninjas, nós temos todas as gerações dentro da mesma empresa. Então, como que você concilia isso? E o que eu sempre trago, Rodrigo, ouça, pergunte, entenda o seu público. Assim como a gente usa dados para trazer resultados para a empresa, assim como o Google, assim como as outras empresas olham para os dados para entender o perfil de consumidor, vamos olhar para as nossas pessoas, as pessoas que fazem parte das nossas organizações e entender o que é importante para ela. Eu acho que o futuro do trabalho vai estar muito relacionado ao propósito e à felicidade que as pessoas terão ao fazer o que elas fazem. Uhum. Não, genial o teu ponto. Quer dizer, a empresa ela evolui num ritmo menor do que o do indivíduo. Ao mesmo tempo, a empresa é um conjunto de indivíduos, ou seja, a resposta já está dentro da empresa, né? Exato. É necessário tirar a resposta de lá ouvindo, né? Que é o que você trouxe aqui. Muito, muito legal. Na tua avaliação, Andréia, qual é o tamanho do problema da grande renúncia no Brasil, para as empresas brasileiras? Eu acredito muito que vai haver uma transformação. Eu não acredito que será tão relevante ou tão grande quanto nos Estados Unidos, porque o Brasil tem o quarto maior índice de desemprego aí das economias no mundo. Então, as pessoas talvez não tenham essa escolha tão latente. Mas o que eu vejo muito acontecer, empresas reduzindo, as pessoas reduzindo sua carga horária de trabalho e muitas vezes fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalho como designer para uma empresa durante 4 horas por dia, mas as outras 4 horas eu quero fazer design de livro infantil porque é algo que toca meu coração. Ou eu quero fazer 4 horas quero dar 4 horas de aula de balé, porque é algo que eu amo fazer. Então, o que eu acredito que vai acontecer no Brasil é uma adaptação das empresas em torno da mão de obra de trabalho. E o que eu vejo muito acontecer no futuro é a gente acomodando mais o que eu chamo de freelancers, né? Que são esses trabalhos onde as pessoas talvez não tenham um vínculo empregatício, que elas trabalhem para você o tempo inteiro, mas elas trabalham para a sua empresa na entrega de projetos. Ou seja, aquilo a mantém motivada, porque o ser humano é movido à curiosidade e aprendizagem. Ela conseguirá trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo, com assuntos diferentes que a engajem, que a motivem, sem ter sempre que bater na mesma tecla. E é aí que a gente entra e precisará estar preparado. Como que a gente vai acomodar essas mudanças, né? E como os serviços, isso é bom para o Get Ninjas também, né? Como o serviço autônomo será impactado com esse shift com essa alteração na maneira em como as pessoas querem trabalhar e aquilo que elas valorizam nas suas vidas. Uhum. Faz bastante sentido. Inclusive, isso já tem acontecido em partes na área de TI, onde você tem muita dificuldade em fechar vaga fixa, CLT, e mais facilidade para fechar profissionais para trabalhar 4 horas, né? Lógico que aí tem o problema de você entender se a pessoa não tem 4 empregos, né? Se ela não trabalha
16 horas por dia, aspas, no trabalho, né? Porque Exato. sabe que na prática aí perde muita produtividade, né? A Mas, maioria. Rodrigo, isso é legal porque, assim, hoje é uma escolha da empresa, Uhum, futuramente será uma escolha da pessoa. E eu uhum, sou fãzona de dizer assim, cara, faz o que te faz feliz. Se te faz feliz, uhum, trabalhar um pouco mais, não esquecendo que a gente precisa dormir, que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa se exercitar, que a gente precisa aprender, ler um livro, ler um artigo. Se te faz feliz trabalhar mais do que as outras pessoas, por que é tão ruim? Só não uhum, negligencie você, né? Eu acho que uhum. a nossa saúde, tanto física quanto mental, precisa estar sempre em dia. Uhum. Não, bem coerente o ponto, né? A minha aspas ali foi mais no sentido de da pessoa às vezes afirmar que ela trabalhar para quatro empresas, falando que trabalha para duas, né? Exato. Aí, enfim, tá enganando alguém ali, mas obviamente que isso é um percentual pequeno das pessoas, né? Mas a gente tem percebido o que acontece. Isso é É, uma troca entre os RHs, entre as áreas de gestão de pessoas, que a gente tem tomado bastante cuidado, porque tem, acontece, né? E como a gente evita tem começado isso? a acontecer esse problema, né? Mas Exato. a gente ainda vai ter que entender como que ele vai repercutir, como gerir, como evitar, né? Andréia, bom, você comentou aqui como que você vê isso cascateando no Brasil, né? No sentido de que, na tua opinião, vai ser relativizado, ao mesmo tempo não vai segurar essa tendência macro dessa liberdade autoral, né? De fazer o que você ama e dedicar o teu tempo para o que você quer e às vezes você até fazer um meio part-time de graça, como um hobby, algo assim. Achei bem interessante a reflexão que você trouxe. Agora, começando a entrar na questão mais de dia a dia do problema, considerando, talvez seja até pior alguém que trabalha na tua empresa desmotivado do que alguém que renuncia e sai, né? Então tem até uma reflexão sobre isso também, no sentido de que legal, aqui o desemprego é alto, não vai haver grande renúncia, mas vai haver continua havendo grande insatisfação, né? Então, talvez o problema seja até pior aqui, né, Andréia, nesse sentido. Considerando que os números de desengajamento das pessoas ao redor do mundo nunca teve tão alto, por que está sendo tão difícil para as empresas mudarem esse jogo? Quer dizer, está todo mundo enxergando esse desengajamento, os dados estão claros já há alguns anos e as empresas não estão conseguindo se ajustar. Por que isso está sendo tão lento, na tua opinião, de forma geral? Eu acho que justamente pela falta de estudo do comportamento humano. O que as pessoas anseiam, né? O que elas querem? Antigamente, a gente não tinha, principalmente eu estou falando muito do ramo de tecnologia. Muitas pessoas, elas não tinham oportunidade de trabalho. Hoje, quando você olha para a balança, essa oportunidade de trabalho, ela existe, né? Ela é presente e as pessoas estão conseguindo optar por carreiras, por empregos, por trabalhos que façam mais sentido para elas. Isso já começou há algum tempo. Só que a pandemia, ela fez com que isso viesse de uma forma mais latente, porque as pessoas se viram trancadas dentro de casa, muitas vezes não fazendo o que elas gostam, sem precisar se locomover 1, 2, 3 horas, às vezes 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, 3 horas no trabalho, elas começaram a se dar conta de que essas 3 horas que elas passam no trânsito, ou no metrô, ou dentro do carro, são horas de vida dela. O Hum, que eu faço em 3 horas? Nossa, eu me exercito, eu faço a minha marmita da semana, eu consigo ir visitar a minha mãe, eu faço um bolo para os meus filhos que geralmente eu comprava, que é mais saudável, eu consigo escolher aí os ingredientes. Então, eu acho que isso já estava sendo percebido, mas ao mesmo tempo a maioria das vezes a gente só reage àquilo que está acontecendo quando acontece.
Então, é por isso essa demora, porque a gente esperou tudo acontecer, a pandemia veio, escancarou isso, e mais do que nunca, a gente tem pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Você vê aí publicações de adolescentes aqui no Brasil, escolas aqui de São Paulo, tendo surtos coletivos dentro das escolas. Mais do que nunca, tem pessoas tomando remédio para ansiedade, com depressão. Nunca esteve tão em alta o assunto de prevenção a suicídio, porque isso tem aumentado também. E por que tudo isso, né? Porque a gente precisa do convívio humano. Mas a gente precisa do convívio humano daquele que nos faz bem. E nem sempre a gente escolhe um colega de trabalho. Isso é bacana. Isso tem mudado dentro das organizações. Hoje, as pessoas até fazem entrevistas, elas conseguem ajudar na escolha dos colegas de trabalho. Mas no passado não conseguia. Quem contratava era o RH, o gestor, você vai trabalhar com essa pessoa e pronto. Hoje não, já tem uma mudança. Mas será que os relacionamentos tóxicos que eu vivia no meu dia a dia, eu ter que cumprimentar uma pessoa, isso foi muito evitado durante 2 anos de pandemia. Durante 2 anos de pandemia, a gente não pôde sair de casa. A gente não pôde ter contato com as pessoas que a gente amava. E eu acho que as pessoas começaram a ter mais lucidez e autoconhecimento sobre si mesmo. O que me faz feliz? O que eu estou fazendo aqui faz sentido? O que eu estou fazendo aqui agrega para a sociedade ou eu estou fazendo por fazer? E eu acho que a gente demora a ter essa percepção, até porque as pessoas têm medo de falar sobre isso. Eu vou perder o meu emprego, porque querendo ou não, é o que paga o boleto no fim do dia, né? A gente precisa entregar um resultado como troca do salário que a gente recebe. E eu Entendi. acho que estar em casa com as pessoas que você confia, no ambiente de confiança, trouxeram mais aflorado esses sentimentos de será que eu sou feliz fazendo o que eu faço? Então mudou, teve esse shift de a pessoa precisa do emprego, é isso que eu vou pagar para ela, e era essa a matemática, era essa a soma. Não é mais assim, né? Se a pessoa não está, já tem estudos mostrando que se a pessoa não está feliz, ela não é produtiva. Se ela não é inclusa, independente de quem ela seja, a produtividade dela cai em 30%. E eu acredito muito, Rodrigo, que o próximo passo dentro das organizações, e que demorou, é falar sobre neurodiversidade, que é pessoas que sofreram na pandemia com ansiedade, com depressão, ou que têm TDAH, ou que têm outros transtornos. Como que a gente inclui essas pessoas no nosso dia a dia? A gente está ouvindo esse público? A gente está abraçando essas pessoas? E eu acredito que isso também vai fazer parte dessa mudança de pessoas pedindo demissão. Por quê? Porque se ela já consegue trabalhar de casa, ela não precisa fazer dinâmica de grupo para passar numa entrevista de vaga. Ela precisa fazer bem o trabalho que ela faz. Então, como que a gente inclui essas pessoas? Como que a gente avalia esses fatores que são fatores humanos? E eu acho que foi isso que mudou com a pandemia, e é isso que está trazendo à tona esse imenso número de pedidos de demissão. É autorreflexão se aquilo que a gente está fazendo faz sentido para a gente e bate com o nosso propósito. Então, pelo que eu entendi, Andréia, o desafio, o motivo de estar sendo tão difícil as empresas conseguirem acompanhar o passo do indivíduo, pelo que você comentou, é a falta de transparência, porque está todo mundo sentindo essa mesma dor e passou pela mesma experiência de Covid, de eventualmente preferir trabalhar de casa, e, ao mesmo tempo, a empresa não consegue endereçar esses temas porque ela não admite para ela mesma ou não escuta ativamente o colaborador, ou fica dependendo do CEO, do diretor de RH, tomar uma decisão unilateral e ter o esclarecimento para essa decisão para cascatear esse sentimento para baixo. Então, quer dizer, eu interpretei bem teu ponto, ou não? Excelente leitura, Rodrigo. E se as empresas não se adaptarem, vai ter gente trocando de emprego sem precisar trocar de cadeira. Porque é isso que vai acontecer, né? Eu não preciso mais
não faz sentido para mim. Então, as empresas que não conseguirem se adaptar com uma coisa tão simples como trabalho híbrido, trabalho remoto, trabalho anywhere, where, né, trabalho de qualquer lugar, ela não vai sobreviver. Principalmente quando a gente fala de cargos que já estão escassos no mercado, que são cargos de designer, de tecnologia e todos os cargos relacionados à tecnologia. E não só isso, eu acho que existe essa voz por trás dizendo: nós somos pessoas e queremos ser tratados como pessoas, não como número. A gente Uhum. traz o número, mas trata a gente primeiro como pessoa, escuta as nossas dores, tem empatia. Por isso que eu acho que mais e mais também se traz e se fala muito em empatia, que é tentar entender o que o outro está passando. Uhum. Eu traria um ponto aqui que eu acho importante, que acho que é uma mudança de mentalidade que traz essa temática de empatia, de uma reconexão entre as pessoas de uma empresa, se você realmente tentar se colocar no lugar da pessoa e conectar a vida pessoal, profissional e tudo mais. E também eu entendo que esse processo que você desenhou ele desencadeia você passar obrigatoriamente a tratar a pessoa como adulto, porque é uma dificuldade que eu vejo que a maioria das pessoas, das empresas tem, porque elas querem monitorar o computador para ver se a pessoa vai trabalhar de casa, tudo bem, mas eu vou monitorar teu computador para ver se ligou teu computador, né? Eu vou, quer dizer, uma teia de desconfiança e de tratamento como se fosse um adolescente, não um adulto, né? Nossa, Rodrigo, assim, ó, perfeito. Eu quero já dar uma dica para quem não leu, o Patrick Lencioni, Hum, sobre as 5 disfunções das equipes. Gente, confiança é a base de qualquer relação. Se você não confia na sua equipe, se você não confia nas pessoas que você contrata, se você está sempre desconfiando, gente, e aí que eu volto para relações de harmonia, relações de liderança situacional, que você precisa saber aonde na curva de aprendizado a pessoa se encontra. É assunto de RH, então não estou falando nada novo, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, que eu posso delegar, eu preciso acompanhar, eu preciso direcionar, e se você conhece a sua equipe, você conhece o momento da pessoa, você tem que dizer para ela: esse é o norte. Aliás, você precisa construir com ela: esse é o norte. uhum, Como a gente vai chegar lá, a gente vai construir essa ponte junto. Então, a gente precisa construir uma ponte para atravessar o rio. Como a gente vai construir? Constrói junto. As pessoas uhum. são tão criativas, sabe? O coletivo realmente é melhor do que o individual. Então você precisa ter confiança nas pessoas que trabalham com você, porque a confiança é a base do relacionamento humano. Sensacional, Andréia. Agora, você já antecipou várias coisas em relação a essa pergunta que eu vou te fazer, mas só para a gente poder organizar em tópicos aqui para quem está nos acompanhando, a minha pergunta, vou te pedir para você pontuar quais as principais mudanças que você acredita que as empresas, que nossas empresas e nós do RH precisamos fazer para superar esse problema, esse gap entre empresa e pessoa, né? Como que a gente faz para nivelar isso em tópicos assim? Você já falou de empatia, você já falou de tratar como adulto, de confiar. Quais outros elementos precisam entrar nessa? Rodrigo, primeiro e mais importante, e eu não sei por que a área de pessoas, de gestão de pessoas, a área de RH, por assim dizer, ainda não faz isso. Gente, a gente faz assessment para candidato. Por que a gente não traz o autoconhecimento e responsabiliza o ser humano por ele mesmo? Quando a gente se autoconhece, quando a gente entende quais são as nossas limitações, eu fico pensando que nos Estados Unidos, as crianças, os adolescentes com 16 anos de idade já têm o seu perfil comportamental mapeado. Por que a gente não faz isso? E por que é tão tratado como um sigilo? Toda vez que a gente faz um assessment para um candidato e o candidato solicita, a gente manda. É para Hum, ele.
É para a vida dele. Por mais que você não contrate, talvez, essa pessoa, você está ajudando ela a se tornar um ser humano melhor. Eu acho que a gente tem que ser menos egoísta com, mas a empresa gastou. Ela gastou de qualquer forma. Então, divida esse conhecimento. Então, eu acredito que o primeiro passo é traga autoconhecimento para as suas equipes. Nós estamos fazendo um trabalho aqui no Get Ninjas. Nós criamos um team building com todas as áreas. As pessoas são mapeadas, a gente usa a metodologia do DISC, elas são mapeadas, elas leem os seus relatórios, elas vêm para um treinamento para a gente falar sobre como funcionam os perfis, e é muito legal, Rodrigo, porque são esses os momentos que acontecem aquele momento. Ahá! Por isso que o André é desse jeito. Rodrigo, agora eu saquei. Isso faz uma diferença imensa na vida das pessoas. E para mim, isso é um conhecimento básico, tanto como 2 mais 2 e aprender a escrever. Então, eu diria aqui, isso, traga autoconhecimento para as pessoas. Tem tantas ferramentas de crenças, né? Online, tem o VIA, que você pode fazer, é gratuito. Sai lá quais são suas crenças, o que é importante para você. Então, traga autoconhecimento. Isso já faz uma diferença enorme na vida das pessoas. A segunda coisa é desenvolva, desenvolva, desenvolva. O ser humano é sedento por conhecimento. Quando ele estagna, começa a desmotivação, as coisas não começam a fazer sentido. Então, mesmo que seja desenvolver, o que a gente fez, olha só que legal, para o dia do trabalho, a gente acabou de fazer uma ação, eu estava fazendo isso antes de vir para essa reunião, teve 100 pessoas participando, a gente fez um kit de muffin, mandou para casa de todo mundo, tudo bem que estamos no dia 12, o dia do trabalho foi no dia 1º, mas precisava de logística, a gente precisava entregar, nós tivemos 100 pessoas cozinhando junto, contando piada, trazendo o cônjuge, trazendo os filhos. E desenvolver é isso também. Desenvolver é adquirir uma nova habilidade. Por que não cozinhar? Ou por que não aprender a fazer caipirinha, que foi o que a gente já fez? E, por terceiro, eu diria, gente, tratem doenças mentais como hipertensão, como diabetes, como qualquer outra doença, porque elas não são diferentes e elas não limitam o ser humano. Como que a gente inclui? Como que a gente faz com que essa pessoa faça parte da empresa? Então, a gente recentemente trouxe para cá também pessoas para falar sobre diversidade, mas não só sobre LGBTQIAP+. A gente trouxe pessoas para falar de diversidade, de ter dificuldade de locomoção, a vida inteira poder caminhar e agora não poder mais, como uma cadeira de rodas te dá acesso ou te limita. E a gente começou também recentemente, a gente vai lançar na sexta-feira que vem as conversas de psicotalks, que envolve desenvolver, que envolve autoconhecimento e que envolve inclusão. Que nós temos 3 psicólogas na minha equipe, e a gente vai falar sobre isso sim, porque esse é um assunto relevante e é um assunto que está redirecionando o futuro do trabalho. Perfeito, Andréa. Você se arriscaria a organizar em alguns pilares aqui essa diretriz que você deu? Quer dizer, poderíamos colocar uma estrutura mínima de governança para atuar bem nesse novo mundo da grande renúncia? Quais pilares você criaria para pensar nesse tema de uma forma sistêmica? Quer dizer, vamos lá, pilar de saúde mental, pilar de autorresponsabilidade, pilar de... Como é que se organizaria em pilares isso? Perfeito. O primeiro seria o pilar do autoconhecimento. Tá? Eu acho que as pessoas precisam disso, o mundo está precisando disso. O segundo, como você trouxe, seria o pilar de desenvolvimento. Como que nós mantemos as pessoas engajadas, felizes, motivadas, e dentro desse pilar de desenvolvimento, tem se falado muito, se a gente tiver tempo, eu queria até trazer esse ganchinho,
de propósito e felicidade e produtividade não tóxica. E, por terceiro, liderança, porque os líderes têm a capacidade de tocar, de motivar ou de destruir a vida humana. Então, liderança para mim tem que ser um dos pilares, porque a gente olha para as pessoas e a gente se inspira, a gente admira ou não. As pessoas não querem trabalhar para qualquer pessoa, as pessoas querem trabalhar para as pessoas que genuinamente se importam com elas, que genuinamente talvez não desenhem a carreira, mas que ajudem a fazer as perguntas certas para que a pessoa se encontre. E tudo bem se a pessoa se encontrar, não for dentro daquela empresa. A gente tem que quebrar um pouco os estigmas do passado, de eu não vou direcionar essa pessoa porque ela sai da empresa. Se ela sair da empresa, ela vai sair bem, ela vai sair falando bem de você, ela vai indicar outra pessoa. Então, eu diria que é todo um flywheel, né? Toda uma conjuntura de coisas que no final se conectam. Fantástico, muito legal, muito legal. E eu quero aí um quarto pilar. Posso trazer o quarto pilar? Claro, por favor. Jornada do colaborador. Olhe para o seu colaborador como você olha para o seu cliente. Mapeie essa jornada dentro da sua empresa. Pergunte sobre cada passo dessa jornada. Melhore sempre, faça PDCA. Não acho que o que você tem hoje vai servir para amanhã, porque amanhã mudou, o mundo está mudando muito rápido. Faça leituras, pergunte de novo, faça questionários específicos para você, não aqueles questionários tirados de gaveta que todo mundo faz. O que faz sentido para o teu público? Para as pessoas que você fez o assessment, que você reconheceu, que você desenvolveu e que fazem parte da tua organização, da tua empresa. Fantástico, fantástico. Muito, muito coerente aqui o resumo. Não sei se chega a ser um quinto pilar, acho que não, mas só agregando um ponto que eu acho importante aqui, que pode ajudar as pessoas a refletir, Andréia, eu tenho conversado com bastante cliente nosso a respeito do perfil de hard skill do futuro, não só das soft skills, né? E uma coisa que eu vejo que está galopante e que as empresas que vão ter sucesso ao longo dos próximos anos, na minha avaliação, vão precisar obrigatoriamente dominar profundamente isso, é gestão de projeto. Porque no modelo home office, no modelo remoto 100%, não adianta, né, só confiar, você precisa ter uma controladoria, por mais que você confie, por mais que você empodere, por mais que você dê autonomia, você precisa ter uma controladoria de produtividade para você falar. Precisa medir, né? Medir. E sem uma noção muito avançada de gestão de projeto, não é nem o básico e intermediário, que eu acho que hoje quase todo mundo tem, né, na média e alta gestão. Mas eu acho que é um conceitos e boas práticas muito avançadas de gestão de projeto. Não sei se você concorda. 100%, Rodrigo. E assim, colocaria assim como quinto pilar. Crie maneiras de gerenciar. Já dizia Peter Drucker, né? O que não se mede não se gerencia. E por isso que eu falei, eu sou muito uma pessoa de pessoas e de números. Então, você tem que construir a ponte. Você vai decidir como a ponte vai ser construída com a sua equipe, mas durante essas etapas, você precisa ter prazos e entregas dentro daquilo que você está agregando valor. Porque, ok, vamos construir uma ponte, mas quando? De quantos metros? Até período tal, quanto da ponte a gente vai ter que ter construído para chegar na data de entrega e ter a ponte pronta dentro dos parâmetros de qualidade. E muito sim, Rodrigo, que até quero trazer para uma provocação aqui para os RHs, hoje a área de agilidade se encontra junto com pessoas e cultura aqui no Get Ninjas. É algo inédito, porque a área de agilidade é cultura. Então, nós trouxemos a área faz 4 meses para debaixo aqui da sombrinha da área de pessoas, justamente por isso. Porque eles trazem essas metodologias, eles trazem o giro, eles trazem o miro, a gente faz dinâmica, faz retro, faz muitas coisas que nos fazem pensar
e ver se a gente está no caminho certo ou não. Sensacional, Andréia. E agora indo para algumas dicas, né? O que você diria para quem quer se antecipar esse problema e atuar bem nesse novo mundo do trabalho? Como RH, no caso, né? O que dá para tirar disso tudo para os RHs? Primeira coisa, não pressuponha que você sabe a resposta, porque a gente vai vivenciar as respostas juntos. Pergunte. A melhor ferramenta que você tem é perguntar e ouvir a necessidade das pessoas. Você precisa contratar um designer, mas ele quer trabalhar só 4 horas? Cara, contrata 2 pessoas por 4 horas e tudo bem, né? Claro, tem empresas que não conseguem, mas se a pessoa quer trabalhar PJ em diferentes projetos, negocie, faça acordos que estejam claros para as pessoas e para a empresa. Se você se limitar a restringir, a ser rígido, provavelmente você não vai ser uma empresa que os melhores colaboradores queiram trabalhar no futuro. Adapte-se, né? A gente sempre fala que quem se adapta evolui junto e cresce junto. Se tentar ficar no passado, se tentar se prender a parâmetros do passado, a gente não vai evoluir para o futuro. Sensacional, André. Nossa, que conversa incrível aqui que a gente conseguiu gerar, que insights maravilhosos aí que você trouxe. Queria te agradecer muito mesmo aqui pela aula que você deu. Eu já tinha lido e adorado teus artigos. Acho que eu li uma reportagem no Estadão que você deu e li uns 2 artigos lá no administradores.com.br. E eu achei incrível a tua linha de raciocínio, a forma com a qual você consegue trazer dados e fatos para as suas análises, né? Então, eu já era um fã das tuas contribuições para a comunidade do RH e eu tenho certeza que você deixou uma contribuição gigante aqui, porque eu acho que você trouxe uma perspectiva claríssima de um problema complexo, galopante. Então, incrível. Muito, muito, muito obrigado mesmo aí por isso que você fez. E aí eu queria devolver a palavra aqui para você fazer esse fechamento do nosso programa de hoje. Rodrigo, eu pesquisei você também, né? Porque eu não ia bater um papo com uma pessoa que eu não conheço, então, dentro do possível, eu pesquisei. A admiração é recíproca. E eu vou deixar um pouquinho da Andréia nesse fechamento. Eu sempre trouxe para minha vida que se eu conseguir, nas empresas onde eu trabalho, conseguir impactar a vida de um ser humano, o meu propósito naquela empresa foi atingido. E eu sou muito grata, porque eu tenho evidências das pessoas que conversam comigo, que já trabalharam comigo, que eu trago muito isso. Então é isso, gente. Façam o que vocês fazem com amor. O resto segue. Eu sei que parece balela ou papo de abraçar a árvore, mas não é. Faz a diferença quando a gente genuinamente se importa com as outras pessoas. E é isso que eu tento trazer para as empresas onde eu passo, e é isso que eu tenho certeza aí que as meninas de comunicação estão ouvindo, elas podem falar mais do que eu. Gratidão por poder estar aqui, por poder ter essa troca com as pessoas, e se eu conseguir impactar uma pessoa para melhorar a vida de outra, meu trabalho aqui está realizado, Rodrigo. Sem dúvida conseguiu. Bastante gente. Vou começar por mim aqui, já gerou vários insights que eu vou levar para dentro da própria For Sales aqui. Então, muito obrigado mesmo, Andréia, e vou continuar te acompanhando aí no Estadão, nos portais. E para vocês que estão acompanhando até aqui, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida. Para quem tem uma história legal de como o programa impactou positivamente o seu dia a dia como RH, não esquece de contar a história para nós, mandando um e-mail para conteúdos@forsales.com.br. E é isso. Por hoje é isso. Um abração para você. Andréia, um abraço a todos e todas e nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Até lá. Valeu.